Uningá, que o futuro é aqui. Bem-vindo ao Congresso Interdisciplinar Uningá. E nesse dia nós temos o privilégio de dois convidados muito queridos nossos, né, do curso de Pedagogia e da Uningá. Estamos falando da Lilian e do Antônio. Bem-vindos. O prazer é todo nosso. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. E essa nossa caminhada já é antiga, né, Lilian? Graças a Deus. E onde que eu conheci a Lilian e o Antônio? No Altistar. E eu queria aproveitar esse começo de conversa para divulgar o Altistar. É um podcast que vale a pena ser visto e assistido. Você não quer falar um pouquinho do Altistar, Lilian? Posso? Antônio? Na verdade, assim, era um sonho, né? Acho que quando começou esse desenvolvimento. Mas surgiu por quê? Eu sempre tive um problema grande de falar e não ser ouvida. E quando você está na frente da câmera, você não sabe quem está te ouvindo. Então, assim, olha que vantagem. Só escuta você quem quer escutar. Então, eu acho que isso foi abertura de portas. E a gente queria falar sobre assuntos que era muito importante e a gente queria falar para a sociedade, para que as pessoas ouvissem de fato sobre o autismo, sobre pessoas com deficiência. E não era a minha fala e a fala do Antônio. A gente não seria os protagonistas da história, mas a gente seria as pessoas que trariam pessoas importantes para falar sobre aquilo que a gente quer que a sociedade discute. Então, assim, a gente teve a ideia e ousamos, na verdade. E hoje a gente grava esse programa dentro da Uningá, a gente teve essa oportunidade, eu acho que isso acabou virando uma parceria, que hoje eu acho que assim, não tem como a Uningá também não falar que esse podcast acontece dentro da Uningá, e tem sido maravilhoso, né? A gente acabou de gravar um programa e assim, o programa nem foi para o ar ainda e as pessoas que estavam aqui junto com a gente já ficaram maravilhadas com a fala do profissional. Então, imagine vocês que estão assistindo ter a oportunidade de ouvir esses profissionais falando, porque assim, todas as pessoas que a gente entrevista são pessoas da ciência, são pessoas que estudaram e estão aqui para legitimar uma fala nossa, né? Ou eles vêm para falar para nós, olha, vocês estão errados, ou eles vêm para falar, não, realmente é isso. Então, assim, acho que é uma oportunidade única, que, na verdade, assim, parece que as pessoas torcem para dar errado, mas infelizmente deu certo, infelizmente para os outros, felizmente para nós. E é uma oportunidade que a gente tem para falar da educação, falar sobre o autismo, falar sobre pessoas com deficiência, falar sobre inclusão e falar sobre temas que a gente ainda quer que aconteça, tá? E que, com certeza, a gente vai conseguir trazer no podcast. Quanto tempo de Altistar já, Lilian? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Daqui a pouco já 2 anos. Daqui a O pouco comemora o Antônio está aniversário. cansado já ou está gostando? Ah, tá legal, sim. Ah, não, eu acho que o podcast nos dá uma visibilidade Isso. importante para o Antônio. É. E pra você aí, também. essa visibilidade gerou uma oportunidade, né? Com certeza. Hoje nós temos o Antônio representando um segmento Sim. dentro da Sim. secretaria. O que é isso para você, Antônio? Está participando, está representando esse segmento como alguém lá inserido dentro de uma política pública? Realmente, eu estou como gerente de políticas públicas atualmente na Secretaria da Pessoa com Deficiência. É um cargo que, querendo ou não, é uma questão de responsabilidade e, querendo ou não, a Secretaria está ainda na sua infância, querendo ou não, ainda estamos no seu primeiro ano, ela comemorou seu aniversário nesse mês, então ainda tem várias coisas nela que ainda estão na infância, mas a gente faz o possível para fazer um trabalho profissional e manter a melhor qualidade, elaborar o máximo possível de projetos, mas também não é aquela coisa que dá para se fazer de um dia para o outro. Muitas vezes exigem questões financeiras, às vezes exigem questões de mão de obra, e muitas vezes são degraus numa escalada, mas também às vezes tem pedregulhos no caminho que às vezes atrapalham toda essa situação. Né? No meu papel lá, eu, querendo ou não sou a única pessoa com deficiência lá dentro, eu não posso, tanto que eu não estou lá pelos autistas, eu estou pelas pessoas com deficiência, eu não posso falar de forma nenhuma dessa questão de, como que eu posso dizer, eu não posso ser exclusivo de uma só luta, eu tenho que ser, se for só uma luta, tem que ser essa luta geral, que é a da pessoa com deficiência na inclusibilidade na sociedade.
Dentro da secretaria temos surdos, entre algumas outras pessoas. É que a gente já teve cegos já antes, já tivemos várias deficiências diferentes, que as pessoas vão indo e voltando mesmo, vão se passando as pessoas. E atualmente temos alguns projetos interessantes, sim. Quais projetos que você queria destacar voltado para essa sociedade inclusiva? Nós estamos falando do quê? Sociedade inclusiva, educação inclusiva, né? E aí a secretaria é esse braço que faz essas ações, né? Sim. Um exemplo, não só a prefeitura, mas essas parcerias que a gente faz com instituições, por exemplo, como a Uningá. Um primeiro exemplo seria, vamos ver se vai dar para aparecer aqui certinho, que é o mapeamento da população pessoa com deficiência do município. Que é um mapeamento, querendo ou não, para elaboração de políticas públicas, porque infelizmente não dá para se trabalhar apenas com achismos e com coisas que a gente às vezes tira, às vezes, da nossa experiência, da nossa convivência, que às vezes realmente podem estar certas, mas a gente não pode fazer isso só com isso. A gente precisa de dados e informações para poder elaborar políticas públicas. E esse mapeamento faz exatamente isso, nos dá essas informações. O que é esse mapeamento? É basicamente uma pesquisa que a gente passa para a pessoa para ela preencher. Normalmente tem um QR, aqui não vai dar para passar pela imagem aqui do vídeo, mas é um QR Code onde você tem acesso ao questionário, que vai nos trazer algumas informações que a gente pode trabalhar para montar esses projetos de políticas públicas no caso. Um outro exemplo que a gente tem, como que era o nome mesmo? Ser Luz. Existe o projeto Ser Luz junto com o pessoal da Uningá, que começou recentemente, coisa de 2 semanas, não faz muito tempo, pelo menos do momento que estamos gravando esse vídeo, em que se está tratando, se eu não me engano, cegos, né? Para cegos. É uma atividade específica para os cegos, porque, querendo ou não dá para se fazer apenas atividades universais para todas as deficiências. Realmente existem as suas especificidades que podem ser tratadas individualmente. É um projeto recente que eu não posso nem falar muito ainda, vamos dizer assim, está ainda no seu germe. Acho que Começou as primeiras são reuniões. 8 encontros, né? Sim, ainda está nos primeiros. E é um trabalho... Agradecer bastante a Betinha por ter dado essa iniciativa. Não iniciativa, que eu não acho que é a palavra certa, mas por ter... Me fugiu uma palavra ideal para isso. Criar a oportunidade. Sim, eu acho que seria isso mesmo. Seria essa elaboração dessa oportunidade para se isso estar se seguindo. Porque, querendo ou não, eu coloco na figura dela, porque, querendo ou não, ela está como secretária. Mas também lembrando que é um trabalho em conjunto de toda a secretaria, todos os membros lá são pessoas excepcionais que merecem também o seu reconhecimento. E aí tem uma ação pensando na sociedade inclusiva, mas também ações que vão atingir a escola, né? Com certeza. Todos esse levantamento, né, esse mapeamento, acaba levando essa inclusão não só para a sociedade como um todo, mas também atendendo a questão da escola. É a situação do trabalho entre secretarias também na gente, porque querendo ou não, a gente, se for tratar uma política pública sobre escolas, um tratamento de uma criança ou pessoa deficiente numa escola, querendo ou não, a gente não pode tratar isso sozinho, a gente precisa trabalhar junto com a Secretaria de Educação e qualquer outra de Obras, Secretaria da Infância. com todas. Então é aquele trabalho em conjunto mesmo. E cada vez a gente juntando mais pessoas para fazer um trabalho bem feito. Criando uma rede de Exatamente. proteção, né? Eu acho que, na verdade, sendo um meio, né, um meio que eu digo em todos os sentidos, onde eu faço a busca para eu trabalhar com todos os outros para poder efetivamente fazer o trabalho acontecer. Né? Para chegar lá, né? Para chegar lá. Para chegar Tipo lá. assim, a demanda vem aqui, né? E depois isso vai se transformar. E eu acho que isso, falando em inclusão, eu gosto muito da palavra pertencimento, né? Nós falamos há pouco sobre isso, porque a inclusão a gente pensa numa coisa muito pequena, né? Porque parece que quando a gente fala em inclusão, a gente sempre fala em cotas, a gente sempre fala em... Estou colocando a pessoa no espaço porque existe uma lei que obriga a fazer isso. Não é só dar carteirinha. Não. Não é só criar a carteirinha, Não. não é só colocar o cordão. Não é isso. Eu acho que a gente tem que fazer com que essas pessoas elas pertençam de fato. E vou dar um exemplo disso, assim. Eu quero que o meu filho tenha um emprego. Né? Então, assim, eu tenho um filho com pessoa com deficiência, eu vou em busca de uma vaga. Então, essa vaga que eu vou encontrar, com certeza, é uma vaga de cota que a empresa precisa contratar. PCD. Então, assim, meu filho vai participar de uma entrevista
para essa vaga e não necessariamente é uma vaga que atende a necessidade dele, atende a necessidade da empresa, porque precisa contratar a pessoa com deficiência. Então, ele participa de uma entrevista e ele é contratado. Daí, assim, ele tem atributos, ele estudou, né, tem informação para fazer até muita coisa. Mas a vaga que tem ali é para empacotador. Então, assim, a vaga para pessoa com deficiência é para empacotador. Eu não posso fazer nada mais para você. Então, assim, é muito difícil isso, porque essas vagas sempre é uma porta que vai e volta. Então, assim, a gente precisava trabalhar de uma forma que essa porta ela fosse aberta a ponto de eu entro, a empresa oferece uma vaga para o talento que eu tenho, para minhas potencialidades, e eu sou assistido de forma dentro da empresa para fazer com que eu pertença e permaneça, né? Porque você fala assim, existe vagas e vagas para pessoas com deficiência. Tá, mas essas pessoas estão entrando no mercado de trabalho e estão continuando a trabalhar? Ou elas só estão passando pela porta de entrada e de saída, né? Qual a qualidade desse trabalho para essa pessoa com deficiência? Então, tem uma diferença grande, né, entre criar cotas e criar empregos de fato. E gerar treinamento. Exatamente, é um contexto muito grande. Dar esse suporte. Exatamente. E a escola, né? Não só a escola médio fundamental, mas a escola no sentido de gerar esse profissional para o mercado de trabalho. Porque, e manter assim, ele lá. Quando você entra na escola, tá? Primeiro prézinho ali, maternal. Você está pensando na tua vida acadêmica. Isso aqui é o início da tua vida acadêmica. Eu acho que são poucas pessoas que estão na escola e que não estão sonhando com qual a profissão que eles vão ter. Então, assim, é triste de você ver uma pessoa que precisa de uma inclusão, ele participar desse processo todo acadêmico, para chegar lá na frente, ele ser avaliado por uma pessoa que vai definir se eu quero ou não que você faça parte do trabalho. Não por conta da sua capacitação, e sim por conta da sua deficiência. Porque, assim, eu escutei uma coisa bem importante esses dias com relação a essa questão da inclusão mesmo em relação à educação. As pessoas, elas tendem a trabalhar aquilo que a pessoa tem de mais fraco, né? Então, assim, não, se ela não sabe escrever, então vamos fazer ela aprender a escrever, vamos dar um caderno de caligrafia para que melhore essa letra. Mas a pessoa é muito boa visualmente, ela bate o olho, ela sabe, ela vai saber sem precisar do papel. Por que eu não uso o recurso que ele tem de melhor? A potencialidade dela, vou usar tudo. Valorizo isso e uso isso para outras coisas. Eu sou bom em inglês, né? Então, assim, vamos usar o inglês para estudar química. Vamos criar um material em inglês de química que talvez eu vou aprender química. Mas se for para eu aprender química do jeito que está ali, eu não vou aprender. E as pessoas tendem a querer trabalhar aquilo que você tem de ruim. E não investir naquilo que você tem de bom. E eu acho que isso é importante. Eu tenho que trabalhar a potencialidade. E quando pensamos uma sociedade inclusiva e participativa, democrática, é necessário ter esse diálogo, né, e abrir essas oportunidades. Com certeza. Eu falo para você assim, que criar políticas públicas, para que a gente precisa de dados, né? Justamente para isso, para eu saber que hoje quantas pessoas com deficiência não estão no mercado de trabalho, quantas pessoas estão abandonando a escola, que estão em idade de ensino médio e não estão em escola. O que está acontecendo? Eu acho que assim, é o poder fazer um diagnóstico da sociedade para saber naquilo que a gente vai trabalhar. E eu acho que a gente se pega não, né? Eu acho que a hora que esse diagnóstico ficar pronto, vai ter muita coisa para ser feita. Né? Porque eu falo assim que individualmente a gente trabalhar a vida da pessoa com deficiência, você vai pensar em família, a família trabalhando o seu. Então, é claro que você vai tentando abrir portas para tudo que você puder fazer pelo teu filho, pelo teu marido, pela tua filha, que nem o Antônio, ele está onde ele está porque a gente foi trabalhar aquilo que a gente acreditava que era possível. Então, assim, o Antônio se formou, fez a faculdade de Direito, tirou a OAB. Mas será que o Antônio vai ser o melhor advogado? Talvez não. Talvez ele seja o melhor autista.
Talvez ele, enquanto autista, ele é melhor do que advogado. Talvez a deficiência dele dê um status para ele que ele vai conseguir um emprego por ser autista e não por ser advogado. Porque talvez advogado autista não tenha essa importância, essa relevância. Mas talvez o Antônio, enquanto autista, ele pode me trazer muito mais em outra questão, em políticas públicas. O Antônio está fazendo um mestrado de políticas públicas. Então, assim, no que a gente tem que apostar? Naquilo que de fato vai trazer alguma coisa. E abrir as portas, né? Exatamente. Mas é abrir a porta só de ida, não pode ser. E aí eu falo, Lilian, por isso que eu convidei vocês para estarem aqui, né? Também foi um convite intencional. Que eu conheci o Altstar, o Altstar deu essa visibilidade e abriu as portas. Sim. Né? Abriu as portas e hoje o Antônio está aí prestando um serviço importante Sim. para a comunidade. Que bacana. Agradeço a presença. Nós que Né? agradecemos. E queremos continuar essa parceria. Não, essa Uningá, parceria né? ela Não, já essa está. vai Ó, continuar. firme. Só falta a gente Firme. assinar no papel, assim, que essa Exatamente. parceria existe. Agradeço a participação no Congresso e se quiser fazer suas palavras finais, né? Eu acho, assim, que para quem vai estar assistindo, a importância de trabalhar essa questão do pertencimento, né? Para os profissionais da educação, para qualquer área. Se a gente for falar em educação, pedagogos, invistam na potencialidade dos seus. Porque, assim, às vezes você está desistindo de uma pessoa que poderia ser aquele cara que lá na frente você vai falar assim, meu Deus, foi meu aluno e eu não percebi isso. Então, assim, perceba, dê chance para que a pessoa mostre aquilo que ela tem de melhor. Cria um aluno que que no futuro você vai ter orgulho de ter sido seu aluno, não um que você vai ver que você não conseguiu fazer alguma coisa, né? Aí, ó, tá vendo? Que recado bonito. Então, muito obrigado, sucesso e até mais com mais uma participação. E convidamos vocês, né, que estão no Congresso, faça a sua inscrição, coloque seu nome para ter o direito também ao certificado. Tá ok? Obrigado.